Todo mundo aí contente porque melhorou no último jogo, porque a gente torce para que fique melhor, para que ganhe, né? Mas a gente sabe que a vida não é feita somente de ganhos, nós temos perdas também. Muito embora para o brasileiro hoje, 2-0, duas vezes a Alemanha perdendo é uma perda vitoriosa, né? Vamos dizer assim, né? É uma perda que nos traz satisfação. Mas desde criança nós temos a ideia e trabalhamos com a competição. Eu me lembro que eu abria aquelas revistas bonitas, né? Não vou nem dizer, né, o nome, porque é tão antiga. Mas era minha irmã de um lado e eu do outro. Eu dizia, tudo que tem desse lado é seu. Só eu brinquei disso. E tudo que tem desse lado é meu. E a gente começava a folhear a revista, né? Mas na hora que o lado meu ficava menos e o dela ficava mais, o que eu queria? Eu queria trocar de lado. Não, eu já quero mudar de lado. Mas esse lado é meu. Não, mas agora eu quero, porque eu não queria perder. Quem nunca brincou de dar um tapa, você dá um tapa, você dá um tapa, eu dá um tapa? Ninguém queria ficar por último. Nós queríamos bater por último, né? Nós não queríamos apanhar por último. Então, está em nós mesmo, dentro de nós, intrínseco em nós, a vontade de vencer, né? Da gente não perder absolutamente nada. Mas a vida traz muitas perdas para nós. Nós perdemos visão, perdemos dentes, perdemos cabelo, perdemos audição, perdemos o equilíbrio e caímos. É um movimento natural da vida. E, diante dessas perdas, nós começamos a aprender a conviver com elas. Ou, pelo menos, precisamos aprender a conviver com elas. E essa convivência de perdas, de uma forma geral, nós podemos denominar como luto. Se eu perdi a visão, eu vou ter que trabalhar com essa possibilidade de já não enxergar mais e enfrentar esse luto e esse recomeço e tentar agora ir por um outro caminho, fazer de uma outra forma, já que eu não tenho mais aquilo que eu perdi. Mas quando se trata de perdas de vida, né, quando vidas são ceifadas, a coisa dói muito mais. Principalmente de perdas prematuras. E o que nós entendemos de perdas prematuras? Quando nós vemos uma criança que morre logo ao nascer, ou com 2 anos, 3 anos, uma criança, normalmente, a morte de uma criança traz muita tristeza para nós. Porque nós esperamos que aquela criança cresça, se torne um adulto, um cidadão, um homem de bem, e ela vai embora tão cedo. E nós perguntamos muitas vezes, mas por quê? Porque normalmente alguns pais dizem, porque eu mereci isto, né? Por que essa criança foi embora? Nós colocamos isso como mortes prematuras. Prematuras porque, na lei natural da vida, os nossos pais vão antes que nós. E prematura porque você espera que a criança cresça e se torne um cidadão e ela morre antes disso. Então, a palavra prematura é para os dois lados. E o Espiritismo vem para nos ensinar a lidar com isso, ou pelo menos entender, ou fazer isso um pouco mais suave. Afinal, a doutrina que nós esposamos se chama o Consolador. E se a gente for ver, consolado é aquele que consola a dor. Nós estudamos a doutrina espírita, que é o Consolador. E a doutrina espírita que vem nos mostrar que nem sempre o sofrimento e as perdas são como nós imaginamos. Que por detrás daquilo tem lições que nós precisamos aprender ou que nós precisamos conhecer para que a gente possa, então, mudar de paradigma, para que a gente possa pensar diferente, para que a gente possa ter uma outra visão. Porque depois de Deus, a única coisa que nos move com mais rapidez é a dor, que nós procuramos logo saída para ela, de que natureza for, né? Muito bem. Então, olha aí, né? A gente vê aí o cara correndo contra o tempo para poder superar o que ele precisa. E a palavra superação, se você dizer super, é uma coisa grande, e ação é um ato.
Superação é você superar aquela ação, o que foi o acontecimento, o que foi trazido para você, ou o que você colocou para você. Essa é a superação. E falando de morte prematuras, nós acabamos, dessa semana passada, de ver um livro chamado Entre a Terra e o Céu, onde um dos personagens se chama Júlio. Júlio, que foi uma criança que desencarnou, como nós colocamos, prematuramente. Ele morre afogado, muito, acho que por volta dos seus 4, 5 anos de idade, ele morre afogado. Isso trouxe muita infelicidade ao pai, que era muito apegado a ele, muito sofrimento. E aí se questiona por que Júlio foi. E Júlio teve a oportunidade de se encontrar com a mãe no plano espiritual. E a mãe não entendia por que Júlio tinha na garganta perispiritual, porque ele já não tinha um corpo físico, tinha uma lesão muito grande na garganta. E ela não entendia. E estava sendo preparado o retorno de Júlio. No passado, Júlio era um rapaz que estava servindo ao exército, quando ele é levado à casa de um amigo por este amigo e apresentado à esposa deste amigo. O amigo é Esteves e o nome da esposa de Esteves era Lina. Ele é apresentado a Lina e ele se enamora de Lina. Ele cai de paixão por Lina, sabendo que Lina era mulher do seu amigo Esteves. E ele se envolve com a Lina. Esteves, muito angustiado, vai embora. E ele fica com a grande conquista da vida dele, que foi Lina. Mas Lina tinha uma certa dificuldade de se apegar a determinadas pessoas. E Lina conhece um outro amigo dele e se apaixona de verdade por esse amigo. O abandona o Júlio por Armando. Júlio, não aguentando a perda do afeto ou do que ele considerava o amor dele, que era a Lina, ele vai para um outro lugar. E lá, ele não aguentando, né, a perda a separação de Lina, ele toma um veneno e tenta se matar. Mas ele é socorrido a tempo. E com muita dificuldade ele volta à vida, mas isso corroeu os órgãos internos e nós sabemos que aquilo que nós fazemos com o nosso corpo fica gravado no nosso perispírito, que é o nosso molde. Então, ele naquele período de recuperação, mas com ideia suicida, quando ele começou a melhorar, ele começa a andar e se joga de uma ponte dentro de um rio e morre afogado. Ele tenta o suicídio 2 vezes e ele consegue. Nós vamos trabalhar particularmente no caso de Júlio. Mortes e planejamento reencarnatório são diversos. Nós não podemos colocar numa caixinha o que aconteceu com A é a mesma coisa que aconteceu com B, porque nós temos histórias diferentes, porque somos espíritos diferentes. E na espiritualidade, o mentor vai nos explicar o seguinte. Júlio está se preparando para reencarnar depois dessa primeira tentativa, onde ele morre afogado, aos 5 anos, 6 anos de idade. E ele retornará. Ele vai dizer, o problema é doloroso, mas simples. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Ou seja, esse espírito vai reencarnar com vontade de realmente ficar ali. Mas, suicida que foi com 2 tentativas, primeiro ele toma o veneno, depois ele consegue mesmo morrer afogado. Com 2 tentativas de autoaniquilamento por 2 vezes, ele deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Então, aquele espírito virá, ele passará um tempo com uma família sendo o amado, mas ele vai permanecer pouco tempo, ele retorna ao plano espiritual, porque ele precisa. Ele deu muito trabalho no plano espiritual, ele precisa entender o valor da vida. Ele continua. Depois dele estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, na revolta, olha a condição que ele desencarna, na revolta e na inércia, além de revoltado, sem fazer nada. Já passou pelo afogamento, porque ele reencarnou e desencarna, e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isto é
lastimável. No entanto, quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Então, quando há um desencarne, às vezes nós não sabemos dos bastidores. Nós não sabemos por que aquele espírito, nós não sabemos que porque nós estamos aqui, é por causa daquele espírito. O que nós fizemos? Nós estamos aqui para reequilibrar. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender a valorizar a vida. Nós estamos aqui para nos reencontrarmos com os nossos desafetos, refazermos os nossos caminhos, evoluirmos. O que ficou no passado, a maioria de nós não sabe. Mas olha o caso desse menino. E foi pensando nesse menino que eu vi um texto de Eclesiastes que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Muito embora nós não saibamos. Mas tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê para a nossa vida. Contava eu hoje, a senhora, na manicure, que eu estava na manicure, e eu contava o que tinha acontecido com o meu pé. Então, eu tinha dito a ela que eu tinha caído, tinha tido essa torção. Mas na semana passada, eu cheguei para fazer a unha e encontrei uma moça recém-chegada do Brasil. E eu me simpatizei com a moça, uma moça muito simples. E ela dizendo como ela estava trabalhando como escrava aqui para os brasileiros, né? De uma forma vergonhosa, como ela estava sendo explorada. E eu, no meu coração, dizia: meu Deus, eu queria tanto ajudar essa moça. Eu queria tanto fazer alguma coisa por essa moça, porque era terrível o valor que ela recebia pela quantidade de casas que ela fazia. E aí, então, quando eu tive esse acidente, que eu caí e estava lá no chão, a primeira pessoa que eu me lembrei foi dela. A primeira pessoa. Eu disse: ué, porque eu sabia que o negócio ia ficar complicado para o meu lado. Eu não ia poder fazer o que eu faço, então eu precisava de ajuda. Pensei logo nessa moça. Eu liguei para ela, ela estava desocupada, e ela é maravilhosa. Eu não gosto muito de trabalhar com ajudante, não, mas ela é maravilhosa, essa menina. Aí hoje ela brincando comigo, disse assim: foi preciso você cair para eu ganhar dinheiro, né? Para eu ganhar dinheiro nas suas costas, né? Aí eu disse: eu não sei, eu não tenho muito, mas vá lá, vai saber. Talvez eu não esteja empregando direito, né? A espiritualidade conduziu para que ela fosse beneficiada. Foi uma perda para mim, tem sido, mas tem sido um ganho para ela, né? Então, tudo tem um propósito. Graças a Deus, na hora eu lembrei dela, ela pôde me ajudar. Eu estou sendo ajudada, ajudando e também sendo ajudada. E eu me lembrei de uma história de superação muito interessante que está no Velho Testamento. Todo mundo sabe que eu gosto de futucar um pouquinho da Bíblia, né? É a história do rei Davi. Davi foi um rei muito famoso em Israel, muito poderoso, muito sábio. E Davi tinha muitas mulheres, porque naquela época o rei podia ter muitas mulheres, como os reis de hoje têm, né? Só quem tem muitas mulheres hoje em dia é um rei. Eu acho. Não me corrijam se eu estiver errada, por favor. E Davi, passeando no seu palácio, avista uma mulher muito formosa. Naquela época era comum as mulheres, dentro da cultura judaica, né, se tomam um banho após o período menstrual para se tornar limpa. E ela devia estar se banhando num desses lugares quando ele avistou no lugar onde ele estava. E ele desejou-a. Mas ela era casada. Mas ele era rei, ele queria. Então, ele mandou chamá-la, ela veio. E ele, então, ali, pela força do poder que tinha como rei, conseguiu seduzi-la. Tudo bem. Ele seduz ela e ela volta para casa. Só que ela era casada. E ele queria ela mais vezes. E tinha um marido na parada. É o que ele faz. Ele chama o capitão do exército. Ele disse: olha, manda o marido dela ficar na linha do pelotão da frente, na guerra. Ó, o que ele queria? Que o cara fosse morto. Bote ele lá, porque eu quero que ele seja o general. E, como ele planejou, aconteceu. O cara foi para lá, morreu. Só que a mulher ficou grávida. A mulher que ele tinha estado com ela. E ele casa, então, com ela e nasce um filho desse casamento. Tudo bem, nasceu um espírito que estava vindo, né, com as possibilidades que nós temos de reequilibrar o passado. Ninguém sabe a história desse espírito. Mas veja a história que nos conta a Bíblia. E buscou Davi a Deus pela criança, porque ela estava doente. A criança estava muito doente, adoeceu. Jejuou e passou a noite prostrado. Humanamente falando, Davi fez tudo o que podia fazer para salvar a vida daquela criança,
Com certeza, no seu reino, tinha muitas pessoas que conheciam da medicina, ele recorreu. E ele recorreu a Deus também. Ele prostrou, e era muito comum se jejuar, porque no jejum se desliga de qualquer outra coisa. A fome faz com que você se desligue e você foque no ideal, que era a oração pela criança. Era assim que eles acreditavam. E aí os anciões da casa onde ele estava, né, as pessoas, os orientadores dele, levantaram e foram a ele para levantar da terra, porque ele estava prostrado diante daquela dor da criança doente. Porém, ele não quis falar com ninguém. Era o tempo dele. Era um luto antes que houvesse o luto. E ele vivenciou aquilo. E não comeu pão com eles. Ele se isolou e se dedicou à oração. E sucedeu que no 7º dia a criança morreu. E temiu aqueles servos, né, de Davi dizer que a criança estava morta. E o servo dizia assim: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Quer dizer, se a criança estava doente, a gente queria consolar, queria falar alguma coisa, ele não ouvia, agora que a criança morreu. Como é que faz? Todo mundo ali preocupado com a atitude de Davi. Viu, porém, Davi, né, que os servos estavam falando baixo e pergunta-lhes: está a criança morta? Desconfiou daquela confusãozinha ali. E eles disseram: está morta. Veja o desespero desse pai, que passou tanto tempo prostrado pedindo a Deus, né, que tivesse compaixão daquele filho. Vamos ver, aquele espírito, e o espírito desencarna prematuramente, como nós colocamos. Então, Davi, olha a atitude de Davi. Davi se levantou da terra, ele estava prostrado, se lavou e se ungiu, se perfumou e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor. Procurou um templo onde Deus era adorado e o adorou. Então foi à sua casa, e depois que ele saiu do templo, ele foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e ele comeu. Tudo que ele não tinha feito, vamos dizer assim, de positivo, né? Enquanto a criança estava viva, ele não fez nada disso, mas a criança morreu, ele fez tudo isso. Uma atitude que a gente vai dizer assim, que é atitude contrária, né? Que agora ele tinha que estar prostrado, ele tinha que estar de luto, não era? Ele tinha que estar no chão. Aí os servos disseram assim: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que a criança morre, tu te levantas e comeste o pão. Quer dizer, era o tempo do luto. O que aconteceu com a cabeça desse rei? Olha a resposta dele. Ele disse assim: vivendo a criança, jejuei e chorei. Porque dizia ele em pensamento: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porque ele se sentia culpado pela morte da criança. Porém, agora que está morta, uma criança morreu. Por que eu jejuaria eu? O que eu vou fazer por uma criança que está morta? Aí ele diz assim: poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, ou seja, eu morrendo irei até ela. Porém, ela não voltará a mim, porque ele não acreditava na reencarnação, não sabia a reencarnação, da existência da reencarnação. Mas o interessante na história de Davi, a criança morre, nós não sabemos o que era permitido a esse espírito, o quanto tempo, e por que ele veio. Como nós não saberíamos da história de Júlio se o livro não nos colocasse. Mas o Espírito vem nos dizer que chegamos com uma bagagem, que viemos aqui evoluir, que tem um planejamento, que temos uma história. E nada acontece por acaso. Mas a atitude de Davi nesse texto foi que chamou a minha atenção. A atitude de superação de Davi. Olha, morreu, acabou, aconteceu a perda. Ele escolheu a maneira que ele ia encarar o seu luto. Ele estava errado? Não. Como não está nós errado de chorarmos as nossas dores, de nos colocarmos fora do nosso convívio porque queremos ter a nossa dor somente para nós, de entrarmos em profunda tristeza, de vestirmos de preto, como alguns costumam fazer, alguns vão para retiro, porque o luto nós escolhemos. Veja só, o sofrimento, a tribulação, a dor, ela chega de qualquer forma. Mas o tamanho do sofrimento, quem vai dizer, quem vai determinar, sou eu.
Isso é tão verdadeiro que nós dizemos assim, eu sofri até hoje por fulano de tal. Eu sofri até hoje por essa situação. A gente não fala assim, a partir de hoje eu não sofro mais. Naquele momento, você colocou um ponto naquilo que... no seu luto, na sua dor. Eu chorei até agora, mas da agora por diante eu não choro mais. E aí, você vai ter uma atitude que a gente espera sempre que seja proativa. Davi fez tudo o que poderia ter feito. Mas uma vez que seu filho estava morto, o que ele ia fazer? Ele poderia ter chorado, mas ele tomou uma atitude diante da queda, da perda dele. Essa é a mensagem que o texto nos traz. Qual é a atitude que nós estamos tomando hoje diante de nossas perdas? O que estamos fazendo? Como estamos reagindo? Podemos blasfemar, poderemos reclamar, poderemos culpar o outro. Mas não é o tempo que chegou para a gente com essa dor de superação? E será que toda perda realmente ela é negativa? Será? Então, olha que coisa interessante. O luto é uma jornada pessoal por um caminho rochoso e muito desigual. Nós escolhemos como vamos sofrer, o tempo que vamos sofrer. Se queremos de fato sofrer por aquilo. Se vale a pena sofrer por aquilo. Ninguém deve julgar quanto tempo cada etapa deve durar ou a melhor maneira de lidar com ela. Só você. Então, é muito difícil a gente dizer assim, fulano, para de sofrer por isso. Você não sabe as fibras espirituais que aquele espírito tem, quanto tempo ele vai precisar daquele momento para que ele se refaça. Talvez muitos de nós sejam Davi. Nós estamos fazendo tudo, mas às vezes morreu, acabou, a gente parte para uma ação. Às vezes a fibra do outro é o contrário. Entra na depressão, entra na tristeza, porque não consegue superar as nossas perdas. E quando eu estou falando de perdas, eu estou falando de uma maneira geral, agora saindo da perda da vida. Nós perdemos emprego, nós perdemos amigos, nós perdemos relacionamentos, nós perdemos, às vezes, família, nós perdemos dinheiro. Nós estamos sempre lidando com as nossas perdas. Como nós estamos lidando com as nossas perdas? É interessante a gente avaliar isso, né? E aí, o que é a superação? De fato, né? A superação pode ser entendida como o vencimento de um obstáculo ou dificuldade, se a gente pensar no Davi, ou também como a melhora que ocorreu na atividade de cada pessoa que desenvolve aquilo. A gente superou, por exemplo, eu não sei cozinhar, mas se eu, de repente, começar a aprender a cozinhar, eu posso me superar. Ou superar quem é chefe de cozinha. Né, Grazi? Quer dizer, aqui a superação é de algo que eu comecei e me empenhei e fui adiante. Existem vários tipos de superação. Mas quando as dificuldades se apresentam no nosso caminho e que essas dificuldades significam perdas, é tempo de avaliação. E é isso que o espírito Neo Lúcio vai nos trazer no livrinho chamado Jesus no Lar, pela psicografia de Chico. Quando eu li essa mensagem, eu disse, nossa, eu fiquei com vergonha de mim quando eu li essa história. Eu vou contar para vocês verem se vocês não vão ficar com vergonha, mas eu fiquei com vergonha de mim. Então ele conta que um certo homem que era missionário levava às aldeias por perto dele uma mensagem, um conforto. Ele era um missionário. Não cita de que religião ele é. Quem está contando essa história no livro Neo Lúcio é Jesus, para Bartolomeu, um discípulo. Então, ele está contando ali para Bartolomeu essa passagem. E aí, esse homem foi visitar essas aldeias, mas levou consigo um cachorrinho. Ele queria um companheiro. Então, ele fez a sua mochilinha com o que ele precisava. E ele queria ir para outros lugares que ele não conhecia. Ele visitava as aldeias, mas ele queria desbravar, queria ir a outros lugares. E naquele dia ele estava disposto a ir a estes lugares. E aí, chegou a noite.
Ele se alimentou, e alimentou o seu cãozinho, mas era hora de dormir. E ele procurou, olhou um canto não achou, e tinha um buraco no chão. Tipo uma cova. Aí ele olhou a cova e ele disse, nossa, eu vou me deitar aqui. Porque a terra é quentinha, né? A gente deita ali, ele com o cachorrinho ia aquecer ele também, e ele ia dormir ali. Mas na hora que ele começou a adentrar na cova, uma nuvem de mosquito veio até ele, começou a picar. E ele não pôde nem se aproximar dali. E ele disse, mas Deus, onde eu vou dormir? Onde eu vou dormir? Tá anoitecendo, só tem umas restinhas de luz. Onde eu vou dormir? Deus, eu te pedi providência, eu estou indo cuidar da alma dos outros, estou fazendo a tua vontade. E acontece uma coisa dessa comigo. Aí ele, muito chateado, pega o cachorrinho dele, continua a andar, mas aí ele estava andando na beirada de um rio e tinha muitas pedras. E aquilo incomoda, você vai andando, né, com muitas pedrinhas, mesmo que você esteja bem calçado, vai incomodando. E ele disse, outro obstáculo, como isso está me incomodando? Aí ele falou assim, já sei, eu vou passar para o outro lado, ele viu uma ponte, eu vou passar para o outro lado, porque lá é plano, não tem essas pedrinhas, eu vou andar lá, vou apressar meu passo. Aí, quando ele botou o pé na ponte, teve uma tromba d'água na cabeça do rio e veio de vez e levou a ponte. Você está achando que azar esse cara, né? E ele disse, mas Deus, eu estou querendo fazer que minha vida seja mais leve, melhor. Eu estou procurando meios de te servir e a coisa fica mais complicada, de fazer a caridade, a coisa fica mais dificultada ainda. Eu estou muito chateada. Aí ele começou a andar, foi andando e aí começou a chover. Olha, para quem acha que estava ruim, hein? Diga isso, o cara tinha azar ou não. Começou a chover. A história vai ficar ruim, hein? Você tá rindo, né, Karina? Não dei risada, não. Começou a chover. Aí ele pegou e encontrou uma árvore frondosa, daquela que se abriga dentro do tronco dela, né? E ele disse, pronto, agora eu estou feito. Vou me abrigar aqui, dentro desse tronco dessa árvore, e vou passar a noite. Aí, quando ele adentrou, veio um raio, partiu a árvore no meio. Aí ele se desesperou. No que o raio veio e partiu a árvore, o cachorrinho dele ficou assustado e correu para dentro de uma mata. Aí ele perdeu o amigo dele. O negócio estava ruim, o cara ainda vai perder o amigo dele. Imagine você perder seu cachorrinho aí, hein? Tem gente que perde pai e mãe, mas o cachorrinho não perde, né? E aí, o cachorrinho foi embora. E ele disse, mas Deus não gosta de mim. Como é que eu estou nesse empreendimento para o bem, para o que é melhor para mim, e acontece uma coisa dessa? Mas ele avistou um casebre. Aí eles, pronto, minha salvação é o casebre. Quando ele chegou lá, que bateu, aí um senhor carrancudo. O que você quer? Disse, não, é porque está chovendo, eu não tenho onde me abrigar. Disse, não, aqui ninguém abriga ninguém, não. Aqui ninguém recebe ninguém, não. Procure suas melhoras. Bateu a porta na casa dele. E aí ele se desesperou e caiu no chão mesmo. Desiludido da vida e muito revoltado com Deus. E aí ele ouviu lá para meia-noite uma zoada, um povo conversando, uma gritaria, ele não sabia o que era, porque ele já estava tão exausto que ele dormiu ali mesmo no chão. Quando foi de manhã, eu esqueci de mostrar o casebre, né? Tive uma dificuldade de achar o casebre, não esqueci de mostrar o casebre. Quando foi pela manhã, quando ele retorna, assim, né, depois do sono profundo que ele teve, porque a chuva na cabeça, e ele conseguiu dormir. Aí tinha um senhor perto dele, falou, senhor, acorde, o que aconteceu com o senhor? Aí ele falou assim, eu dormi aqui porque eu fui naquela casa e pedi abrigo e ninguém me deu. Ele disse, graças a Deus o senhor não se abrigou lá, porque entrou lá uns ladrões às 16 da noite, roubou a casa toda e matou todo mundo. Aí ele disse, nossa, se eu tivesse lá, estava no pacote. Tinha ido embora para a terra, do pé junto. Aí ele ficou pensando naquilo, aí ele pensou, se o cachorrinho tivesse aqui, com a gritaria o cachorrinho ia latir, ia chamar a atenção de quem estava lá e vinha aqui e me matava. Quando ele estava pensando assim, o cachorrinho volta
para junto dele. O amiguinho dele voltou. Aí ele falou, não, é hora de ir embora. Juntou as coisas dele e continuou andando. Aí ele disse para o rapaz, olha, tá vendo essa árvore ali? Eu ia me abrigar nessa árvore, veio um raio e partiu a árvore no meio. O rapaz disse, graças a Deus você não se abrigou nessa árvore. Porque você sabe o que essa árvore é? Um covil de lobos. Os lobos se abrigam nessa árvore. Se você tivesse ficado aí dentro, você tinha dado de cara com eles. Você achou que o cara era azarado, né? Vamos reverter a história. Ele disse, meu Deus, como diz uma turma aí, que livramento, né? Que livramento. Aí ele voltou cabeça baixa. Quando ele chegou no rio, que ele viu aquela ponte lá, só os pedacinhos. Aí o cara disse, você vê, rapaz, tinha um rapaz perto, você vê, rapaz, o que aconteceu? Eu disse, pois é, olha aí, a ponte foi embora. Aí ele disse, e eu queria ter passado por lá de lá, para poder andar, não andar nesses pedregulhos aqui. Ele disse, mas ali era areia movediça. Se você tivesse atravessado a ponte para o outro lado, você tinha caído na areia movediça. Tinha escapatória para esse cara, hein? Aí ele botou a mão na cabeça e continuou andando, voltando para casa, né? Depois de tanta coisa. Aí ele encontrou ali o buraco no chão que ele queria dormir. Quando ele ora, tinha um ninho de cascavel dentro do buraco. Tudo na história de ida era desastre, não foi? Eu não contei nada de bom na história de ida. Mas na volta tudo é explicado. Há um motivo para tudo. Muitas vezes nossa casa desaba, a árvore bate em nossa árvore. Nós queremos entrar no buraco para nos abrigar e não conseguimos. Muitas vezes a adversidade chega e nós dizemos, eu sou um azarado, eu não vou para frente, não dá nada certo comigo. Olha, prestemos atenção nas coisas que estão acontecendo e nos sinais da vida, que isso quer trazer para nós. Então, gente, queremos que tudo dê certo em nossa vida, mas dar certo não é necessariamente o melhor. Sabe por quê? Porque, às vezes, nós queremos ganhar dinheiro e esquecemos da família. É o melhor ganhar dinheiro. Esquecemos da nossa saúde. Eu me lembro que tinha uma senhora que eu conheci num centro que dizia, por que você não vem para o centro, dar palestra, fazer aulas? Não, eu tenho uns offices para limpar, eu tenho umas casas para limpar. E ela dizia, mas você tem talento, você devia... Não quero isso não. Quando foi um dia, ela disse, você acha que com essa idade que você tem, você vai comprar quantos apartamentos no Brasil? Eu digo, mas olha que criatura mais abusada, né, Marisa? Que criatura mais abusada essa criatura. Você vai ver que o melhor é você trabalhar menos e vir para o centro e colaborar com o centro. Me jogou uma praga. A criatura me jogou uma praga. Ela está ali dizendo que é uma praga boa, né? Só existe isso aqui, né, gente? E o pior é que essas coisas eu digo aqui, está todo mundo ouvindo no mundo todo, né? Que maravilha. E aí, quando a gente vai lutando, não vai conseguindo, mas não é que aquela mulher que me jogou essa praga boa estava com a razão, nem sempre o ganho é ganho, muitas vezes é perda. Corremos atrás de muita coisa, de dinheiro, do material, esquecemos do espiritual. Esquecemos a família, esquecemos os nossos relacionamentos, esquecemos de Deus. Esquecemos de Deus. Então, não é necessariamente o melhor. Dá certo nem sempre aquilo que a gente está pensando que é o bom. Recorrentemente se faz tão só um balanço negativo dos fatos, como desse homem. Dele apenas extraímos perdas, os prejuízos, os estragos presentes e alguns do futuro. A gente só contabiliza o que é ruim das experiências. Nós não pensamos nos frutos que aquilo pode dar. Olhamos em volta e apenas enxergamos o que se deixou de fazer, de conseguir, de ganhar. O homem, nestas condições, prende sua percepção na dor e no desespero. Foca o problema e, por isso, perde a capacidade de visualizar o todo. Nós nos perdemos. Nos perdemos naquilo que nós achamos que, muitas vezes, é aquela grande coisa para nós. Vamos analisar com mais cuidado, né? E aí, em verdade, nós nunca perdemos, gente. Em verdade, nunca perdemos. O que existe é a incapacidade de percebermos onde estamos ganhando. Ó, não perdemos.
Nós não temos ainda a capacidade de vermos onde estamos ganhando, diante da dor, diante do sofrimento. Quase sempre o lado bom do fato ruim é imperceptível no calor das nossas emoções, não é verdade? Eu ouvi essa senhora dizer uma semana que ela foi casada, 18 anos, e o marido a abandonou. Mas abandonou, ela disse que não disse exatamente por quê, e foi embora. Ela sofreu muito, ela orava pedindo a Deus que ele voltasse, que era aquele homem de volta, e orou 1 ano, 2 anos, 3 anos, nada. Aí ela decidiu começar a sair com os amigos, jogar um buraquinho ali, ir para um cineminha, e comer fora, e começou a largar o ciclo de amizades dela, e começou a gostar da vida. Começou a gostar das pessoas. Começou a ser produtiva. Foi estudar. No final, ela orava e dizia, meu Deus, que aquele homem não volte. Pelo amor de Deus, que ele não volte. Não atenda a minha oração. Porque na hora da emoção, ela não viu que aquela perda foi necessária. Para que ela pudesse acordar, para que ela pudesse sair do comodismo, para que ela tomasse outro rumo. Então, muitas vezes, a dor chega para a gente, um problema dessa natureza que a gente considera como perda. Eu estou falando das perdas não a nível de vida, mas quantas vidas também não são ceifadas, como a mãe de Cazuza, que depois que o filho morreu, aquela mulher abarcou 300 crianças com AIDS. Até então, ela tinha um filho, agora ela tem 300. Olha a dor movendo. Olha as coisas chegando para que a gente possa alargar os nossos horizontes. Não é verdade? Então, veja só. Na vida material, o ganhar pressupõe imediato. O importante é o agora. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Mas, olha só. Sob a perspectiva espiritual, contudo, ganhar está diretamente relacionado com evoluir. Que não se apressa. O processo obedece ao tempo de cada coisa. Vale o clichê. A natureza não dá saltos. Se eu estou passando por isso, se eu estou passando por essa dificuldade, eu tenho que procurar encontrar ali as minhas lições, as minhas saídas. E muitas vezes perder é ganhar. Muitas vezes perder é ganhar. Por quê? A gente vai mudar a maneira da gente olhar as coisas. A gente vai tirar daquilo ali a experiência que nós precisamos para crescer como espíritos. É nossa atitude pessoal que determina a nossa reação ou ação diante dos acontecimentos. Lembra de Davi? Davi se levantou no luto. Davi superou a dor com ação. Levantou-se, banhou, comeu, partiu para ação. Morreu, vou fazer o quê? Vou enterrar. Vou chorar o tempo que chorou antes. Deve ter chorado algum tempo mais, sentia dor no coração, mas ele não podia fazer a criança voltar até ele. Mas ele tinha que superar a sua dor e continuar. Pequenos problemas, soltos, parecem não ter razão lógica. Olha a história do Chico, que Jesus conta para Bartolomeu. Um probleminha aqui, um probleminha acolá. Ele se desespera, mas no fundo, na volta, tudo tinha um porquê. Somados e contextualizados os problemas pequenos, eles nos montam um quadro de experiências que exigem do espírito o exercício das virtudes. E quantas vezes nós não dizemos, foi preciso que isso acontecesse para eu aprender a praticar a minha paciência. E essa foi diretamente para mim, né? É preciso desacelerar. Estou eu aí com o pé aí, desse jeito. A vida está mandando recados. Quando Jó, que é um mito, que é uma história bíblica, que conta que ele perde tudo, ele diz, foi-me bom ter sido afligido para que eu pudesse enxergar. E ele dizia, Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque na dor ele encontrou consolo, ele encontrou a fórmula de passar por aquilo e superar o momento difícil dele. Então, muitas vezes os problemas chegam para nós porque a gente precisa exercitar as dificuldades para que as nossas virtudes cresçam, né? Para que a gente ponha a ponto de avaliarmos as nossas conquistas como espírito. Sempre o espírito ganha em experiência e sabedoria. Nunca perda. Lembra que eu falei? Nós nunca perdemos. Nós temos que ver a forma diferente do que nós estamos ganhando. E como disse Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Porque uma alma grande enxerga largo. E nós estamos aqui para isso. Para enxergarmos de uma forma larga, ampla.
Observemos a dificuldade, observemos as nossas perdas, observemos as nossas dores, pensando sempre, tem um propósito. Aqui tem um propósito. O que eu preciso aprender com isso? Não é para quê, nem de onde vem, nem quem me mandou. O que eu preciso aprender com isso? Parar, pensar, analisar. Eu preciso aprender isso com essa experiência. Aquele homem com tantas revés aprendeu que por detrás de tudo aquilo tinha um porquê. A vida dele foi preservada em todas as situações. Muita paz, muita luz. Muito obrigada.